Vamos agora à entrevista do dia com Rodolfo Gamberini. Nosso convidado hoje é o professor José Augusto Guilhom de Albuquerque, da Faculdade de Ciência Política da USP. Nós vamos falar sobre as perspectivas para o Brasil em 2017. Mas vamos começar fazendo um balanço, não é, professor? Aliás, muito obrigado por estar aqui com a gente no Jornal da Gazeta. Um balanço de 2016. É um prazer estar aqui na Gazeta, no jornal com vocês. Eu acho que é muito difícil fazer um balanço, porque é coisa desbalançada, né? Há um desequilíbrio total, um desequilíbrio político, um desequilíbrio social aumentando por causa da recessão, né? E um desequilíbrio econômico que já vem de um ano, né? Nós estamos já entrando no terceiro ano de crise. Se você contar que a crise, tanto política quanto econômica, começou logo em seguida a posse, logo em seguida a reeleição da ex-presidente Dilma, nós estamos no terceiro ano de crise, vamos começar o terceiro ano de crise, né? Eu acho que o problema é que não há como que você dizer, bom, o que foi o mais importante? Eu acho que há alguns fracassos que foram muito importantes, mas o problema é que é o conjunto da obra, né? Esse ano não tem como você dizer é isso ou aquilo, né? O conjunto da obra do país, uma obra meio sem autoria ou de vários autores. Exatamente, é o conjunto da obra da crise, não é? O ano inteiro é um ano muito complicado de todos os pontos de vista. Agora, se fosse marcar algumas coisas, evidentemente que o episódio, o longo episódio do impeachment foi algo muito importante, porque concentrou as atenções e, de certa forma, ao mesmo tempo que concentrava as atenções em cima dessa questão, tirava a atenção das questões reais, que era o aumento do desemprego, era o aumento da inflação, era a economia, né? O desinvestimento, né? Na economia, etc. Então, mas eu acho que, do ponto de vista do que está acontecendo nesse momento, que se pode prever para o futuro, eu acho que há alguns fracassos institucionais que acho que são marcantes. Eu acho que o principal não é tanto o do governo da presidente Dilma. Foi o fracasso do Eduardo Cunha em manter uma agenda em que ele achava que ele era imbatível, que ele seria capaz de controlar toda a República, mais ou menos ao seu bel prazer. E foi um fracasso. Ele conseguiu enquanto era útil. Exatamente. Deixou de ser útil, ele está preso, né? Existe essa questão. O outro fracasso, que foi muito importante, foi o de Renan Calheiros, no dia em que ele tentou jogar tudo, dobrou o cacife, triplicou o cacife e foi derrotado pelo Senado. 2/3 do Senado praticamente o derrotaram quando ele tentou fazer uma manobra de última hora, né? Mas depois ele ganhou a mesa no Supremo. Sim, mas ele acabou, ele não é mais nada, né? Sim. Então, não, mas tem um terceiro, por que favor. é quando um ministro resolveu caçar o mandato dele de última hora, né? Quer dizer, e também foi derrotado pelo Supremo. Quer dizer, enfim, isso tudo é importante entender que quando as instituições fogem da sua função institucional e elas se prestam ao ativismo de alguns dos seus atores, essa é uma questão que a gente pode discutir, as consequências são funestas. Agora, o que o senhor chama de ativismo institucional? O senhor escreveu um artigo anteontem no Estadão, no jornal Estadão, um artigo bastante longo e muito interessante, em que o senhor fala do ativismo institucional. O senhor aponta em que todas as instituições se vive hoje esse ativismo, ou seja, as instituições não funcionam, o que depende do voluntarismo de algumas pessoas, é isso? Exato, porque até agora as instituições, apesar de toda a crise, estavam funcionando, né? Embora funcionando mal, etc. Mas aos poucos, parece que as instituições deixaram de cumprir o seu papel mais importante, que é o de estabelecer limites para a própria instituição, para a sua função, onde essa função é legítima, onde ela não é legítima, onde ela é legal, onde ela não é legal. Mas já há algum tempo que a insatisfação é tão grande com o judiciário, com o executivo, com a classe política crescente, inclusive, que as pessoas começaram a pensar, bom, isso não funciona, isso não é justo, não deveria ser assim. O problema é que as instituições funcionam como o que deve ser e não como deveria ser. As instituições têm funções muito precisas.
Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal não pode mudar a Constituição. Então, quando o Supremo Tribunal Federal, avaliando uma questão legal, altera claramente a Constituição, com base em nada escrito, é muito complicado. Quando os procuradores, as procuradorias, as promotorias, etc., dizem, bom, não é justo o que o governo tal está fazendo, a prefeitura não pode usar o dinheiro dessa maneira. Eles vão lá e decidem como vai. Tem sido assim. Inclusive, criou-se uma figura moderna, digamos, na legislação brasileira, que é de um acordo não é bem um acordo de leniência, é um acordo de o governo, enfim, a instituição se compromete a fazer aquilo que a Procuradoria exige dele. Né? Não está escrito em nenhuma lei que quem faz as políticas... Né? Exatamente, é bastante autoritário. Então, o que ocorre é que isso agora se generalizou. Quer dizer, os procuradores têm uma ideia do que seria normal, moral, etc., na política. E acho que as leis devem seguir isso. É interessante, quando o senhor está falando sobre essas questões, eu estou aqui lembrando do movimento da sociedade, dos protestos da sociedade, da indignação da sociedade. A sociedade se indignou com o parlamento, com o Congresso, se indignou com os partidos políticos, com a sua representação política e parece que busca socorro no judiciário. Exatamente, exatamente. E essa é uma anomalia do tamanho do bonde. Que foi alimentada em grande parte pela própria classe política. Porque a classe política, depois de algum tempo, desistiu, digamos assim, de travar a luta política internamente dentro do parlamento, que é o lugar para isso, e de travar uma luta política via judiciário. E por isso entregou ao judiciário quase que um poder de se passar por cima da lei. Isso pode dar certo? Não, isso não pode dar certo. Isso não pode dar certo porque isso cria uma insegurança jurídica e política. Um exemplo que eu dou no meu artigo é: nós podemos garantir que em nenhum momento não vai haver alguma pessoa que pode dar uma liminar e que vai revogar, por exemplo, a minha emenda do teto, do teto do gasto público. Claro. Podemos garantir que ninguém vai fazer isso? Não, não podemos garantir. Então, já que vale tudo. Já que vale tudo, é isso. Salve-se quem puder. Tá bem. Rapidamente, o senhor, como cientista político, não pode ser nem otimista nem pessimista com relação a 2017. Tem que ser crítico. O que o senhor espera do ano que vem? Olha, eu sou mais otimista do que poderia parecer. Eu acho que em 2017, um pouco dessa tensão, né, pré-17, vai desaparecer. Porque, apesar de ser um ano eleitoral, e por causa de ser um ano eleitoral, as coisas vão seguir uma rotina... 2016 foi ano eleitoral, 2017 não? Não, desculpa. A antecipação do ano eleitoral... se houver, vai obrigar as forças políticas a se colocarem de uma maneira um pouco mais clara. O senhor acha que vai haver antecipação eleitoral? Não. Antecipando a eleição. Em antecipação às eleições de 2018, as forças políticas vão acabar mais ou menos... Em 2017 vão... Exatamente. Então, eu acho que muito provavelmente será possível enquadrar melhor o chamado centrão, que é uma massa de representação que não representa interesses difusos da sociedade, mas interesses próprios. Né? Acho que a antiga oposição vai ser mais clara, não é isso? Quer dizer, houve um momento que, com a posse do presidente Temer, em que o PSDB, por exemplo, não sabia se ele continuava sendo oposição ou ia governo, um governo com o qual ele tinha um compromisso, porque ele se responsabilizou por uma Tá bem. Então eu sou, digamos, um pouco menos pessimista por causa disso. Tá bem. Agradeço muito a sua entrevista aqui ao Jornal da Gazeta. Muito obrigado. Agradeço o convite. Boa noite e bom ano novo. Bom ano novo para você e para todos. Muito obrigado. Boa noite.